Recentemente saiu um estudo indicando que o consumo de pornografia faz o cérebro regredir. Em qual fundamento está esse estudo? Bom, é muito interessante a gente entender o seguinte. O cérebro, ele é afetado por qualquer coisa. Estamos conversando aqui nesse momento agora, você me diz coisas, eu te digo coisas, e o tempo todo nós vamos conectando e reconectando as sinapses, com as conexões neurais, né, que são as comunicações que existem entre cada uma daquelas células cerebrais, que são os neurônios. Veja bem, tudo aquilo que a gente faz e que não conversa com a nossa natureza pode, né, e geralmente traz problemas. Imagine um indivíduo que ele deixe de ler, imagine um indivíduo que ele deixe de praticar uma atividade física, imagine um indivíduo que deixe de conviver socialmente, interagir socialmente com as pessoas para ficar em casa, consumindo um conteúdo na tela de um celular ou de um computador que produz prazer meramente de cunho sexual. Então ele está fortalecendo, né, uma onda de busca de prazer que não conversa com várias outras atividades na vida dele. Então ele vai abandonando atividades, e é o que costuma acontecer com grande frequência, para se dedicar a uma prática que produz para ele extremo prazer sem qualquer esforço. E aí a gente começa a ter sim uma regressão, porque você volta para uma questão que ela é meramente de prazer. É um indivíduo que, com o mínimo de esforço, com alguns cliques, né, com um rolar de tela, ele consegue se satisfazer. Será que esse indivíduo ele vai em busca de alguma coisa que realmente faça com que ele se estimule dentro de outras necessidades dele enquanto indivíduo? Porque, veja, o músculo ele hipertrofia, ele cresce quando nós aplicamos nele o estímulo, né, do esforço. O cérebro é a mesma coisa. Se nós utilizamos o nosso cérebro lendo filosofia, lendo biologia, lendo psicologia, por que não? Né, nós nos desenvolvemos dentro dessas áreas do conhecimento. Por outro lado, se nós ficamos como meros seres autômatos diante de uma tela luminosa, consumindo um conteúdo que não acrescenta absolutamente nada, porque enganam-se aqueles que acham que a pornografia ela ensina alguma coisa. Ainda existe um mito, principalmente para aqueles mais imaturos, né, adolescentes, pré-adolescentes, né, muitas vezes acreditando que eles vão aprender alguma coisa com aquilo ali. Aquilo não ensina. Aquilo não é realidade, aquilo não reflete a realidade, né, de uma relação sexual entre duas pessoas verdadeiramente conectadas e duas pessoas que buscam uma atender a outra. Está muito longe de ser isso. O senhor já trouxe aqui exemplos e coisas tão claras na sua resposta. Tem aqui uma outra relação também, inclusive resultado de estudos, de que a pornografia ela pode provocar ansiedade e depressão, né? Perfeito, perfeito. Nós temos hoje vários diagnósticos que são diagnósticos equivocados por parte de profissionais da área de saúde mental, apenas porque eles não fizeram a seguinte pergunta: qual é a sua relação paciente com a pornografia? Mesma coisa do TDAH. Mesma coisa do TDAH. Então tem pessoas que são diagnosticadas com fobia social, com transtorno obsessivo-compulsivo, que é um tipo de transtorno de ansiedade generalizada, porque essas pessoas elas simplesmente largaram certas rotinas importantes para as suas vidas, para a regulação cerebral, química cerebral, e elas passaram apenas a ficar diante de uma tela luminosa, tendo a liberação de dopamina. Veja, o nosso cérebro ele é inundado por uma série de substâncias muito importantes para um perfeito funcionamento. Nós estamos falando, para além de dopamina, de noradrenalina, nós estamos falando de serotonina, nós estamos falando de várias substâncias químicas que são necessárias e são produzidas diante, né, de determinadas atividades que são consideradas saudáveis. É diferente você estar diante, por exemplo, de uma praia, né, olhando a beleza do mar, contemplando aquele ambiente, aquilo regula o seu cérebro de uma determinada maneira e traz para você tranquilidade, paz, harmonia. Quando você conversa com uma pessoa, dá umas boas gargalhadas, se diverte. Quando você está com um cônjuge e discute com uma pessoa uma coisa bacana, a história da relação de vocês, ou um projeto futuro de viagem, ou uma mudança de casa, o cérebro também vai se regulando de uma forma equilibrada. Por outro lado, quando a pessoa se isola para uma prática da qual muitas vezes ela tem vergonha,
quando uma pessoa se isola para consumir um conteúdo adulto do qual ela se envergonha porque não conversa com aquilo que ela verdadeiramente é. Eu vou tomar, foi o que o senhor falou agora há pouco, não conversa com a natureza da pessoa. Não conversa com a natureza da pessoa. E aí eu volto. Homens heterossexuais consumindo conteúdo que não conversa com a sua sexualidade. Consumindo um conteúdo adulto que os leva para uma verdadeira dúvida. Se eles são efetivamente heterossexuais. A grande maioria chega desesperada no meu consultório apenas para eu poder dizer o seguinte: meu amigo, seu problema é um só. Consumo problemático de pornografia. Larga isso. Vai viver a sua vida com a sua esposa. Vá viver a sua verdadeira natureza. Para que isso entregue a você de volta àquela pessoa que você é. Doutor, a gente chega à simples conclusão de que uma ética bem estabelecida, ela conduz e guia as pessoas para práticas que trazem o bem para a vida da própria pessoa. Quando se fala contra a pornografia, ou se fala mal da pornografia, não é simplesmente uma coisa moralista, mas é algo que deveria ser entendido por mim, por você, como um mal que traz para a própria alma da pessoa, fisicamente, traz mal para a vida das pessoas. A gente está aqui e são pesquisas científicas, não adianta nem alguém chegar aqui e contestar qualquer coisa, porque pode acontecer do sujeito que ele vai pesquisar em jornais, em sites, algum artigo de alguém defendendo a positividade da pornografia. E não duvido que vai encontrar. Porque tem pessoas que são capazes de escrever artigos falando bem, falando que faz bem à saúde, que isso, que aquilo outro. Mas quando você confronta isso, opinião de alguém que é favorável e que traz seus argumentos, quando você confronta opinião com fatos, com informação e também com a sua própria inteligência, nós estamos trazendo coisas aqui que são incontestáveis. O bem-estar emocional, físico, psicológico do ser humano é afetado por essa prática. Então, você pode até continuar duvidando, você pode até continuar contestando, mas eu acho que vai chegar uma hora que a sua inteligência vai dizer: ei, espera aí, você está duvidando de algo que você está olhando, vendo com seus olhos, tocando com a sua inteligência. Então, por favor, nós não somos contra por ser contra, não estamos falando aqui dessas coisas por falar. É porque existem fatos, estudos, realidade, e talvez você até sinta isso no próprio corpo. E claro, aqui no nosso programa, sem nenhuma intenção de dizer que feio a sua vida, que feio isso que você faz. Aliás, doutor, não é isso que o senhor faz no escritório, no consultório, quando chega alguém, não é? Longe quando disso. chega alguém assim, exatamente como o senhor olha para essas pessoas? Longe disso. Né? O meu papel não é um papel de julgar, né, ter qualquer tipo de senso moral, até porque eu sei que essas pessoas, na verdade, precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda. E elas não entraram naquela situação simplesmente porque queriam. Muitas dessas pessoas foram apresentadas a um conteúdo totalmente inadequado ainda na infância, quando não tinham um discernimento, uma capacidade de frear aquilo que faria tão mal às suas vidas. A grande maioria é isso.